do Senhor neste lugar, sobre nossas vidas, nossos corações. Aleluia, louvado seja o Senhor. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você está na casa do Senhor, fique à vontade. Como disse essa canção, que essa chama não se apague das nossas vidas, não se apague dos nossos corações. Glória a Deus. Estamos finalizando mais um mês, né? Mal começou aí a virar do ano, já acabou o quarto mês praticamente. Amanhã tem um feriado que a gente não tem nem explicação, né? Se é dia do trabalho, deveria se trabalhar no dia do trabalho, e não um feriado no dia do trabalho. Mas amanhã tem mais um dia, aqueles que podem, descanse, ok? Os que precisam trabalhar para honrar o dia, que o Senhor também te dê força, te dê graça de uma forma sobrenatural. Mas eu quero trazer uma palavra hoje, querido. Nós temos uma máxima aqui na igreja, que nós sempre declaramos, baseado no livro de Josué, quando o Senhor chamou Josué e disse: olha, te prepara hoje, para que amanhã eu farei maravilha no meio de vós, que é quem se adianta e quem se atrasa é governado. Então quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Diante disso, eu quero já me adiantar e trazer uma palavra hoje sobre a proclamação que nós temos para o mês de maio. Todos os meses, além da proclamação anual da igreja, para quem está nos visitando hoje, para quem está começando essa caminhada conosco, essa frase que você está ouvindo ali é a proclamação anual. Nós estamos no ano da influência, mas a cada mês nós temos uma proclamação, que ela é baseada em um versículo da Bíblia, e esse versículo ele nos dá um direcionamento profético para aquilo que o Senhor tem para nós neste mês de maio. E diante disso, o tema da palavra hoje é o protocolo. E o versículo que é a nossa proclamação para o mês de maio está em Isaías, capítulo 45 e o versículo de número 3. Isaías 45, 3. Vou ler na versão mais comum e depois vou ler mais algumas outras versões bíblicas para ampliar o nosso entendimento. Diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Então aí, olha, a promessa de Deus para esse novo mês, que o Senhor quer te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que você, não apenas por uma questão de ganhos financeiros, não apenas por uma folga financeira, mas para que você saiba quem é o Senhor, o Deus de Israel. Em outras versões diz assim: darei a você tesouros amontoados nas trevas, riquezas secretas e escondidas, para que saiba que eu, Adonai, que eu chamo pelo nome Santo Deus de Israel. Outra versão ainda diz: e o conduzirei a tesouros enterrados a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu, de fato, sou o Eterno, o Deus de Israel, que o chamo pelo nome. E a última versão diz assim: e te darei os tesouros da escuridão, as riquezas escondidas nos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Querido, quando nós falamos de protocolo, uma coisa que nós precisamos entender. Quando recentemente vimos um fato que achávamos que nunca ia acontecer. A rainha Elizabeth II da Inglaterra faleceu, né? O que mais tinha era meme na internet sobre a longevidade daquela monarca que marcou gerações e foi muito importante na história, do modo geral, política internacional. E quando ela faleceu, foi colocado logo de imediato em acionamento um protocolo, que lá para ele chamava Operação Unicórnio. E esse protocolo sobre como seria o funeral dessa rainha, não foi escrito em cima da hora. Foi escrito em 1960. Boa parte de nós aqui não tínhamos nem nascido. Eu também ainda não estava
caminhando nessa terra, quando escreveram um protocolo dizendo como deveria ser cada passo para o seu funeral, como tudo ia acontecer. O que é que eu quero que você entenda com isso? A narrativa que nós vamos acessar, querido, vai nos mostrar que lá no céu existe já um protocolo escrito sobre você, sobre a sua vida, amém? Diferente da rainha da Inglaterra, que era um protocolo de morte, o protocolo que está escrito lá é um protocolo de vida. Lá já está escrito, antes mesmo do seu nascimento, um protocolo de Deus de como deveria ser a sua caminhada na terra. E é tão tremendo isso que esse protocolo no céu é guardado pelos anjos. Os anjos guardam esse protocolo para que, no tempo oportuno, a cada passo que seja dado, para dirigir o seu destino. Talvez você pergunte, mas por que, pastor, como assim que os anjos fazem isso? Há um tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui que nós muito refletimos sobre ela, que existe o ministério dos anjos. A Bíblia é muito clara em mostrar que os anjos existem para servir os homens na terra, mas infelizmente com o passar do tempo, dentro do contexto cristão até evangélico, se acreditava mais em demônios do que em anjos. Se disséssemos que alguém estava possesso, era mais fácil acreditar do que alguém testemunhar dizendo assim, um anjo apareceu e me livrou de um acidente. Mas a gente tem que entender que o ministério dos anjos existem e a função primordial da existência dos anjos é trabalhar em favor dos homens na terra. A prova disso é que quando João no Apocalipse teve uma visão sobre o anjo e ele resolveu ajoelhar-se diante do anjo, o anjo disse, não faça isso, porque eu sou servo teu, ou seja, eu sou o teu conservo, ou seja, aquele que estava para servi-lo. Então, se eles estão para servir, cada um de nós nessa terra, quando nascemos, o Senhor já entregou na mão dos anjos um protocolo dizendo, esta é a caminhada dele na terra, essa é a caminhada dela na terra, e vocês vão guardar, vocês vão proteger, vocês vão direcionar. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, a respeito de quem? De nós, amém? Então existe um protocolo e os anjos trabalham para que esse protocolo venha se encaixar na sua vida. Por isso é que hoje eu quero falar sobre esse assunto, como eu já adiantei a você. Quem se adianta, governa, e quem se atrasa é governado. Então, para que nesse novo mês, você entre em maio com esta mentalidade. Existe um protocolo de vida no céu ao meu respeito, da qual o Senhor já deu ordem aos seus anjos para me direcionar, para guiar e para cumprir o propósito para o qual eu nasci nessa terra, amém? Só que tem algo interessante quando nós falamos sobre protocolo. Talvez para nós seja novidade entender isso. Tem um protocolo sobre mim lá no céu, falando sobre mim já e para ser feito na terra. Porque protocolo, querido, é uma coisa normal. Num salvamento aquático, por exemplo, se alguém está se afogando, existe todo um protocolo. Salva-vida não vai lá de qualquer jeito, porque se ele for lá de qualquer jeito, ele morre também. Então existe todo um protocolo para salvar alguém, protocolo de guerra, protocolo até no nascimento, quando nasce, toda uma questão não só biológica do parto, mas depois documental também. Tudo aquilo é um protocolo para que a criança já saia da maternidade tendo um CPF e uma identidade. Protocolo em festas de formatura, né? Tem todo um protocolo, como vai entrar, onde vai sentar, quem vai falar, a roupa que vai usar. Numa cerimônia de casamento, né? Tudo bem arrumado, tem todo um protocolo. Até para prestar primeiros socorros para alguém que sofreu um acidente, existem protocolos. Porque se alguém sofre um acidente, você vai lá de curioso e mexe de qualquer jeito, você pode trazer mais dano de que salvar a pessoa. Então existe todo um protocolo de como movimentar a pessoa, de como fazer. Então protocolos eles existem justamente para organizar a vida. Um dos mais famosos protocolos que existe é como uma autoridade vai visitar um outro país. Ele chega lá no outro país, tem todo um protocolo, onde o avião vai parar, o tapete que vai colocar, quais as autoridades que vão estar presentes, quando vai participar de alguma cerimônia.
quantos tiros vão ser dados de canhão, quem vai receber, a forma que vai receber, se vai receber algum presente, se vai fazer alguma homenagem. Então a vida, ela é formada de protocolos. Diante disso, a profecia do profeta Isaías mostra justamente que também para a nossa vida existe todo um protocolo. Esse capítulo 45 fala de um homem que nem conhecer a Deus ele não conhecia, chamado Ciro. Como era o nome dele? Rei da Pérsia. Pérsia, um país que não conhecia e não servia ao Deus de Israel. Mas veja bem, independente dele conhecer Deus ou não, Deus tinha um protocolo para a vida dele. E o protocolo para a vida dele já estava definido, e o profeta Isaías já revelou, profetizou, muitos anos antes dele nascer. Do qual disse assim, olha, nascerá um homem, que o Senhor já fez um protocolo no céu para ele. Ele será chamado de ungido do Senhor. Aí você pensa e diz assim, ungido, o cara nem conhecia Deus, como é que ele é ungido? A gente precisa, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente entender sobre a questão de ser ungido do Senhor, unção. Existem unções que o Senhor não dá, que Ele unge alguém para uma carreira inteira. Mas existem pessoas que Deus unge para um momento específico, para uma obra específica, para fazer algo específico durante um momento. Aquele homem, independente dele conhecer a Deus ou não, para você ver que quando o Senhor faz um protocolo sobre ele, diz assim, esse é o meu ungido, que libertará o meu povo. Veja, está tudo escrito. O povo ainda não tinha nem ido escravo. O povo ainda não tinha sido nem levado para o cativeiro. Mas o Senhor lá no céu já fez um protocolo dizendo assim, olha, o povo vai ser levado para o cativeiro por causa de desobediência, por não obedecer a minha palavra. E para sair de lá eu vou levantar um homem, Ciro, o meu ungido, o qual vai despedaçar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro da Babilônia, e vai libertar o meu povo. E o interessante é que nesse mesmo capítulo o Senhor chega a dizer, olha, eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, para que saibas que eu sou Deus. Então antes do camarada nascer, antes do camarada saber que existia Deus, Deus já fez um protocolo, escreveu tudo que ele tinha que fazer, se revelou para ele e diga assim, você vai fazer porque eu sou Deus acima dos deuses que você conhece. Acima dos deuses que você conhece, é por isso que você vai obedecer o meu protocolo. E é exatamente essa mensagem que o profeta traz. Ele enxerga o futuro muito antes na vida deste homem, porque já havia um protocolo montado desde o seu nascimento. E ali ele foi chamado para ser o libertador da nação de Israel. Assim como eu falei no começo dessa palavra, quando a rainha dos britânicos faleceu, tinha lá o protocolo unicórnio para que se cumprisse aquele ritual fúnebre. Na vida de Ciro, vamos dar um título para o protocolo dele. Operação Portas de Bronze. Porque ele iria libertar o povo de Deus. Nesse mesmo texto de Isaías 45, se nós voltarmos um pouco e lermos os primeiros versículos, começa o texto de Isaías 45 dizendo assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão para bater as nações da face da terra, para discernir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que estão fechadas. Tudo isso já estava escrito antes do indivíduo nascer. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou Deus, o Deus de Israel, que chamo pelo teu nome. Agora, querido, pare e pensa comigo. Se um rei ímpio, que não conhecia Deus, antes de nascer, Deus escreveu um protocolo sobre ele, dizendo que ele faria tudo isso, que ele venceria, que ele seria temido pelas outras nações, que por onde ele passasse os caminhos iam se aplanar,
que as portas fechadas diante dele iriam se quebrar e abrir, que os tesouros escondidos iam chegar até ele. Imagina o teu protocolo que já conhece esse Deus Todo-Poderoso, que já te salvou, que já te remiu, que chamou pelo teu nome e escreveu o teu nome no livro da vida, meu irmão. Dá para você entender o que está escrito no céu ao seu favor? Dá para entender o que Deus, antes de você nascer, já planejou para você? Já escreveu ao seu respeito? Eu garanto para você que não é pouca coisa. E esse mês eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu protocolo no céu será destravado. E tudo que está escrito lá vai se tornar uma verdade na sua vida. Alguém recebe aí, meu irmão? Receba, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque, querido, quando o Senhor nos chama, antes do nosso nascimento, quinta-feira nós tivemos uma palavra aqui tremenda sobre identidade. Que quando nós recebemos o Senhor, desde a nossa formação, o Senhor já olha para nós e já nos dá um nome. Além do nome que nós temos na terra, no dia que nós chegarmos no céu, vai ter uma pedrinha branca lá com o seu nome, porque tem um registro do seu nome também no céu. Mas para cada nome que o Senhor te dá, que nós temos aqui na terra, lá no céu você tem nome e sobrenome, sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo hoje. Qual o sobrenome que Deus nos dá no céu? Está diretamente ligado ao propósito para o qual nós nascemos. Vou lhe dar exemplos. No caso do rei Ciro, Ciro era o nome dele, mas como é que Deus chamava ele? Qual era o sobrenome que Deus deu para ele? Ciro, o meu ungido. Esse era o sobrenome dele. Assim ele é conhecido no céu. Ciro, o meu ungido. Gente, colocaram aí até umas letras aí que eu não sei nem de que apagaram já, né? Eu não sei nem de que idioma é, porque pelo colocou ali, aramaico não é, que era a língua da época, mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas louvado seja Deus pelo pessoal da mídia, que são uma bênção. Essas farinhas acontecem mesmo. Vamos voltar para a palavra. Ciro, o seu sobrenome era o meu ungido. Se nós falarmos sobre Moisés, como Moisés seria o sobrenome dele? Moisés, o libertador do povo de Israel. Se falarmos sobre Josué, comandante dos exércitos de Deus. Se nós falarmos sobre Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que levou a palavra mundo afora. Se falarmos sobre o rei Davi, o rei sobre o meu povo, o rei do reino eterno. Então, querido, para cada um de nós, existe no céu o protocolo, e lá tem o seu nome e tem o seu sobrenome. E o sobrenome é a missão que Deus deu para você desde que você nasceu nessa terra. Você não nasceu nessa terra por acaso, você não nasceu nessa terra por uma falha, por um descuido, por um erro, por uma gravidez desejada. Não, você nasceu porque antes de nascer já tinha um protocolo no céu, lhe dando nome e sobrenome, com um destino poderoso para você viver nessa terra, meu irmão, para que você desenvolva nessa terra. Então, diante disso, primeira coisa, o protocolo, ele é ativado. À medida que Ciro, o rei da Pérsia, foi conquistando as nações, foi cumprindo o protocolo na vida dele. Ungido de Deus, que os reis se dobrariam diante dele, e que onde ele chegasse, ele tomaria posse das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos. Ciro, da Pérsia, a maior conquista dele foi invadir o império da Babilônia. E a Babilônia tinha por característica, quando eles invadiam uma nação, eles traziam todos os povos para dentro da sua cidade, traziam todas as riquezas para dentro da sua cidade, e a cidade tinha portas de bronze, 100 portas de bronze e ferrolhos de ferro. A Babilônia, segundo alguns historiadores, naquela época era uma grande arapuca, porque além dos povos que eles dominavam e traziam as suas riquezas e escondiam, eles também
de vez em quando abriu, quando eles viam uma caravana passando de vendedores que iam pelo deserto, ele abriu a porta como se fosse um lugar de comércio. E quando aquelas pessoas entravam para negociar, eles fechavam a porta e prendiam e tomavam todas as riquezas. Essa era a Babilônia naquela época. E quando Ciro entra naquele lugar, que todo mundo olhava e dizia, é impossível entrar neste lugar. Uma cidade amuralhada, 100 portas de bronze, ferrolhos de ferro. Não tem como entrar numa cidade como essa. Talvez para alguns de nós, queridos, nós temos uma grande promessa de Deus na nossa vida. E você olha e diz assim, mas não tem, pastor, como se cumprir essa promessa agora? Eu olho e vejo como, igual o senhor falou ali, uma muralha imensa, portas fechadas na minha frente, e eu não vejo como alcançar, como se cumprir a promessa que Deus tem para a minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ungiu Ciro para derrubar as portas de bronze e os ferrolhos de ferro da Babilônia. E você já foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para saltar barreiras, muralhas e em todas essas coisas você ser mais do que vencedor por Cristo que nos amou, meu irmão. No protocolo de Deus já tem uma unção específica para você ultrapassar as barreiras, ultrapassar as dificuldades. Então, voltando à história de Ciro, ele agora, aonde ele entra, ele também vai conquistando, e quando ele chega na Babilônia, que ele invade a Babilônia, ele achou muitos tesouros escondidos. Muitos tesouros que estavam em cavernas subterrâneas da Babilônia, a arqueologia mostra isso, em lugares extremamente escuros, por isso que alguma das versões bíblicas diz que estavam em trevas os tesouros, porque estavam extremamente escondidos. E estava escondido em território que nunca tinha sido acessado, mas que quebrou-se todas aquelas situações e ali foi alcançado. Querido, hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que eu creio, o meu espírito percebe que Deus está para manifestar coisas grandes nesses próximos dias sobre esta nação, sobre as nossas vidas, sobre nós como igreja, em nome de Jesus. E eu não estou falando isso por questões políticas que estão acontecendo no país. Eu estou falando isso porque eu creio, pela presença do Espírito Santo, que este é um tempo que o favor do Senhor vai alcançar muitas vidas que entenderem que hoje é um desatado céu. Portas de bronze vão ser quebradas, ferrolhos de ferro vão ser quebrados na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. E um grande favor de Deus vai alcançar a sua vida. Pode receber, meu irmão. Shei canta rabalaba, shei canta las. Existe um favor de Deus para você. Existe um favor de Deus para ser liberado para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O protocolo no céu está sendo acionado, meu irmão. Um protocolo da tua história está sendo acionado no céu, em nome de Jesus. E o favor de Deus vai te encontrar de uma forma sobrenatural. Então, querido, assim como aquele homem, agora Ciro se torna um rei conquistador, poderoso. O nome dele agora passou a ser conhecido. E agora Deus usa aquele homem para mudar uma história. Quando nós falamos sobre as portas da Babilônia, 6 de bronze, e os ferrolhos de ferro, nós lembramos uma outra passagem bíblica que fala sobre o mesmo material, quando o povo estava escravo no Egito. A Bíblia dizia o quê? Que o céu era de bronze e o chão era de ferro. A matéria-prima é a mesma. Significa o quê? Bloqueio. Chão de ferro, não adiantava semear porque não nascia. Céu de bronze, orava e não tinha resposta. Só que aqui, queridos, se nós juntarmos essas duas histórias, do Egito e da Babilônia, nós vamos ver, algumas vezes na nossa vida o bloqueio ele é vertical. Parece que nós estamos orando e não tem resposta. Parece que nós estamos semeando no reino e não está acontecendo nada.
No Egito, era assim, nessa forma. Na Babilônia era horizontal. Eram as portas que estavam diante e não deixavam. Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Independente se o bloqueio até hoje tem sido vertical ou horizontal. Se você está querendo um acesso no céu e ainda não chegou resposta. Se o que tu tem semeado ainda não brotou, vai ser quebrado em nome de Jesus nesse próximo mês que se inicia. Se for lateralmente falando, portas fechadas diante de você vão se abrir em nome de Jesus, querido. Tome posse dessa palavra profética na sua vida, porque nenhum céu de bronze, nenhum chão de ferro, nenhuma porta de bronze, nenhuma tranca de ferro vai impedir que o protocolo de Deus seja colocado em ação na sua vida, meu irmão. Vai ser colocado na autoridade do nome de Jesus. E por que aqui tenho certeza disso? Porque quando a Bíblia falou sobre céu de bronze e chão de ferro no Egito, o Senhor falou em Êxodo 23:20: eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para guardar pelo caminho e para te levar para o lugar que eu tenho preparado. Essa é a mensagem de Deus para nós, meu irmão, que o Senhor está mandando os anjos que guardaram esse protocolo para ir diante de nós, abrindo os caminhos e preparando o lugar para que você esteja. Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender hoje nessa palavra, guardar no seu coração e velar por ela, que o protocolo do céu ao teu favor hoje vai ser ativado na tua vida, em nome de Jesus, e nenhuma porta fechada de bronze, nenhum ferrolho de ferro, nenhum céu de bronze, nenhum tapete de ferro vai impedir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, porque Ele está dando ordem aos seus anjos para ir na frente, abrindo o caminho para que você alcance o propósito de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você precisa entender hoje neste lugar: o que Deus faz por você não é só para você. O que Deus faz por você não é só para você. Aqui está uma chave, querido, que vai trazer resposta para muita gente hoje. Pastor, eu tenho clamado, pedido algo para Deus. E Deus ainda não me ouviu e não me respondeu. Agora responde para você. O que você está pedindo para Deus vai beneficiar só você ou vai beneficiar mais alguém? Muitas vezes nós não recebemos porque aquilo que nós pedimos para nós. Deus pode dar? Claro que sim. Mas sempre no propósito de Deus, quando Ele derrama uma unção, uma graça sobre alguém, não é só para você. Tem que alcançar mais alguém. A maior prova disso foi que quando Jesus veio na terra, primeiro Ele veio para os que eram seus. Mas todos quanto receberam, foi dado o direito de ser feito Filho de Deus. Então veio para todos. As bênçãos do Senhor, elas são multidirecionais. No dia que nós entendermos isso, querido, nós vamos destravar muitas bênçãos nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós pedimos uma bênção: Senhor, me abençoe nisso, nós queremos só para nós, só para nós, só para nós. Mas entenda, nos protocolos de Deus, o que Deus faz por você não é só para você. Vou repetir. Nos protocolos do céu, o que Deus faz para você, no plano dele, não é só para você. Tem que alcançar mais alguém. Ciro, ungido de Deus, a unção que Deus deu, não foi só para ele, não foi só para o seu país, só para a Pérsia. Dentre outras coisas, foi para libertar o povo de Israel. Um outro povo, uma outra nação, que tinha que ser alcançado. Vamos pegar outros exemplos na Bíblia, da rainha Esther. A rainha Esther, Deus a levou para o palácio, ela se torna rainha, e o texto lá diz assim: não tem a ver com você, tem a ver com o povo. Quando ela estava no palácio, que saiu o decreto que para exterminar os judeus, o seu primo que a criou, Mordecai, manda dizer para ela: olha, sabe por que é que você está nesse palácio? Não é por causa de você. Não é só por causa de você, é por causa do povo. Deus te colocou nesse palácio para que você interceda pelo povo. Todo lugar que Deus tem um projeto nas nossas vidas, querido, sempre é para alcançar o outro. Se você quiser mais um exemplo, eu posso te falar de José. José
foi vendido pelos seus irmãos, chegou escravo no Egito, Deus fez toda aquela mudança lá, ele se tornou governador do Egito. Quando os irmãos dele chegou lá, e aqui eu abro um parênteses, que isso me chama muita atenção, 22 anos depois, José está lá, governador, os irmãos dele chegam. Quando os irmãos dele chegam, não reconhecem José, mas José reconheceu seus irmãos. Sabe por quê? José reconheceu facilmente seus irmãos porque medíocres não mudam. Medíocres vão ser sempre medíocres na vida. José olhou e viu os mesmos medíocres de sempre. E por que os irmãos de José olharam para ele e não reconheceram? Porque gente próspera não é reconhecida por todos. Então a gente tem que começar a mudar de rota, amém, queridos? Mas quando ele chega lá, foi preciso ele se revelar para os seus irmãos. E quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz assim: calma, irmãos, eu não vou me vingar de vocês. Eu não vou devolver o mal, porque eu já entendi. Deus foi quem fez isso para mim por causa de vocês. Porque se Deus não tivesse permitido eu chegar escravo aqui, eu não virava governador e hoje eu não podia dar comida para vocês. Então veja bem, querido, até os momentos difíceis da nossa vida há um propósito de Deus para nós e para que alguém também seja alcançado. As palavras de José literalmente foram: Deus fez por mim, mas não por causa de mim. Deus fez por mim por causa de vocês. O que Deus tem feito, querido, tem que alcançar mais alguém. Por isso é que Ele nos deixou uma missão poderosa. Quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós recebemos o direito de ser feito filho de Deus, Deus já deixou muito claro: essa salvação não é só para você. Essa redenção não é só para você. Ide por todo mundo, pregue para todas as criaturas, e quem crer nessa palavra, descer ao batismo, será salvo, e quem não crer será condenado. O que de graça recebestes, de graça dai também. Então entenda, querido, algo precioso para destravar sua vida. Se você está pedindo a Deus uma porta, se você está pedindo a Deus um negócio próprio, se está pedindo a Deus saúde, o que você esteja pedindo a Deus, ajuste hoje o seu pedido diante de Deus, que aquilo que você está buscando do Senhor não seja só seu, mas que possa alcançar mais gente, acima de tudo, a conhecer o Deus de Israel, o mesmo Deus que te abençoou. Quando nós entendemos isso, querido, como vai ser fácil. Não vai ter porta de bronze, ferrolho de ferro diante de nós. Um dos grandes homens de Deus que Deus tem levantado nesse tempo, nessa geração, é um pregador norte-americano chamado T.J. Jackson. E ele diz assim: por que será que Deus fez por mim? Certamente, Ele não fez só por causa de mim. Ele fez por causa de mais alguém. Então aquilo que Deus fez por você, querido, não é só por causa de você. Há um propósito de Deus para que outros sejam alcançados também. Enquanto você estiver no propósito de Deus, querido, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. O propósito está blindado. Se você está no propósito, você também está blindado junto. Então, Deus tem um propósito. Se você se encaixa no propósito dele, você está blindado. Nada poderá tirar você do propósito. Nada poderá tirar você daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então eu já falei para você, em primeiro lugar, existe um protocolo ativado no céu ao seu respeito, amém? E creia de verdade, porque hoje eu creio profeticamente que Deus está desatando o céu ao teu favor. Segundo, o Senhor já nos deu uma chave. Talvez aquilo que você já clamou durante muito tempo não veio porque você queria só para você. A partir de hoje se encaixe no propósito de Deus, porque diga comigo, toda bênção que vem dos céus, na minha vida, tem que alcançar mais alguém. Tem que alcançar. Tem que alcançar alguém, meu irmão. Tem que alcançar uma vida. Tem que alcançar. E que entenda, querido, não é só as questões financeiras, porque muitas vezes a nossa mente é muito capitalista, né? A gente pensou em questões financeiras, não, eu vou ser abençoado. Não, querido, um dom que Deus te dá precisa alcançar alguém.
Um favor de Deus na sua vida precisa ser testemunhado, porque o testemunho vai alcançar alguém. Tudo que Deus faz na nossa vida, querido, precisa alcançar alguém. Precisa alcançar um coração, precisa alcançar uma vida, precisa dar esperança para alguém, precisa mostrar o caminho para alguém. Então, o protocolo foi ativado, e essa bênção que está ativada na sua vida não é só para você, é para mais alguém. E a terceira coisa que eu quero te dizer hoje é, agora, hoje é a sua vez. Tá bem que 3 receberam. É a sua vez, meu irmão. Olha o que o Senhor diz. Eu sou o Deus de Israel que chamo pelo teu nome. Olha a preocupação de Deus, querido. 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Deus se preocupa em chamar pelo teu nome. Com nome e sobrenome. O nome e o sobrenome é a missão que Ele te deu. Nome e sobrenome. Eu falava aqui na quinta-feira, falando sobre identidade, que, cientificamente falando, uma pessoa, quando ela passa mais de 40 minutos desacordada, é dado óbito. É dado óbito. Isso é média. Pode ter casos diferenciados, tem. Quem é da área da saúde pode até me corrigir se estiver errado, mas em média é isso. 40 minutos desacordado, um desmaio, alguma coisa assim, é dado óbito da pessoa. Me explica por que é que a gente dorme 8 horas, fica 8 horas inconsciente e não morre. Porque quando passa o tempo da sua soneca, Deus chama pelo teu nome. E quando Deus chama pelo teu nome, até a morte tem que soltar você. Lembra de Lázaro? 4 dias morto. Ninguém lhe dava mais nada, agora não acontece mais nada. Deus só diz assim, tira a pedra. Lázaro, come here, please. Não tinha inglês naquela época, era em hebraico mesmo. Chamou ele para fora, ele veio. Por que ele veio? Porque Deus chamou pelo nome. Você está vivo porque Deus hoje chamou pelo teu nome. E hoje Ele está dizendo, é sua vez. Você vem nesse culto, o Senhor está chamando pelo teu nome e sobrenome. Pelo teu nome, pelo propósito, pelo qual é na sua vida, que vai alcançar outras pessoas também, meu irmão. É para isso, chegou a sua vez. Você é escolhido do Senhor. Se Ciro, meu irmão, que nasceu num país pagão, que era idólatra, servia a Deus pagão, Deus chamou pelo nome, chamou ele de ungido. Você ainda não entendeu, meu irmão? Como é que Deus chama você, meu querido? Como é que Deus chama cada um de nós? A Bíblia diz muitas formas que Deus nos chama. Deus diz que nós somos meninos dos olhos dele, tesouro precioso particular dele, que nós somos embaixadores dele nessa terra, somos ministros do Deus vivo. Meu irmão, se tem coisas que Deus chama, é por nós nessa terra. Chama pelo nosso nome e chama pelo nosso propósito. Entenda, querido, agora a declaração dizendo, ele está chamando hoje pelo teu nome. É pelo teu nome que Ele está chamando hoje. É pelo teu nome que Ele está bradando do céu hoje, meu irmão, em nome de Jesus. É pelo teu nome, é José, Maria, Florisvaldo, é André, é Andréia, é que seja quem for. Ele está chamando hoje pelo teu nome e está dizendo, estou destravando o propósito que eu tenho na tua vida. Oh, Shei, cantaraba, lava, canta lá. Então declare, com fé comigo, diga assim, esse é o meu melhor tempo, é o meu melhor momento. Creia, Deus está destravando, querido, os céus ao teu favor. Talvez a luta tenha sido tão grande que você olha e diz assim, mas pastor, que bom que o Senhor trouxe essa palavra, mas eu estou nessa situação. Parece que eu estou cercado de portas de bronze, ferrolhos de ferro. Não tenho o que fazer. Sabe por que é que Deus permitiu a Babilônia fazer portas de bronze, ferrolhos de ferro? Não foi para prender as pessoas, porque Deus é Deus de liberdade. Ele permitiu as portas de bronze, ferrolhos de ferro, não foi para fazer uma arapuca e tomar a riqueza das pessoas da nação. Sabe por que é que Deus permitiu as portas de bronze, ferrolhos de ferro? Para fazer Ciro famoso. Para fazer Ciro conhecido e respeitado.
Porque a partir do momento que Ciro entrou na Babilônia e despedaçou as portas de bronze, ferrolho de ferro, as outras nações olhavam e diziam assim, não mexe com esse cara não. Não mexe, porque se ele fez isso com a Babilônia, o que vai fazer conosco? As barreiras e as dificuldades que apareceram diante de você, querida, é para o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. É para que seja reconhecido que o Deus de Israel está com você, que o Deus de Israel te chamou e faz parte do seu sobrenome ser mais do que vencedor, meu irmão. Se não existisse essas portas de bronze, se eles não tivessem preso o povo de Israel lá dentro, para que existisse Ciro? Não precisava. Se não tivesse luta e dificuldade, querido, nós não precisaríamos existir. Mas se existe, é porque o Senhor quer glorificar o nome dEle através da sua vida e a tua vitória fazer o nome de Deus conhecido pelas demais pessoas nessa terra. Porque, querido, quanto maior a dificuldade que aparece em nossas vidas, mais as pessoas olham e dizem assim, isso é Deus purinho. Só pode ser Deus. Porque outro não faz. Mas Deus faz, aleluia. Ele chamou aquele homem, querido, de ungido. A palavra ungido no Antigo Testamento é a mesma palavra para Messias. Porque ele veio de um outro povo para cumprir uma tarefa divina. Querido, quando Deus destrava um protocolo ao teu favor, Ele usa até o ímpio, o mais vil pecador. Deus chama até o ímpio de ungido, para ele abençoar a sua vida, abrir caminho para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É que muitas vezes a nossa mente ela se limita demais. Nós queremos limitar o poder de Deus dentro daquilo que nós entendemos, dentro da nossa capacidade de entendimento sobre Deus. Mas, querido, Deus é infinito, Ele é soberano. Por isso que quando Deus deu dons para a igreja, a gente lembra ali em 1 Coríntios dos dons, da relação dos dons. Mas o que a gente muitas vezes passa desapercebido é quando diz assim, a multiforme de operações de Deus. Deus pode operar nas formas mais diversas possíveis, mais loucas possíveis. Olha que loucura, meu irmão, essa. Deus pegar um rei pagão, idólatra, chamar de ungido e ungir ele para libertar o povo dele. Eu não podia pegar um sacerdote, não podia pegar um homem lá que nasceu no temor, na lei do Senhor e tudo mais, e Deus capacitar esse homem para ele libertar o povo. Mas Deus queria fazer melhor. Ele queria confundir a cabeça dos homens. Ele pega um rei ímpio, pagão, idólatra, e unge e diz assim, é meu ungido. É como se ele olhasse e dissesse assim, é meu ungido. Alguém tem alguma coisa a reclamar, a dizer? Querido, independente do que já disseram sobre você, discriminaram você, falaram sobre você, Deus olha do céu e diz assim, você é ungido dele, você é ungida dele, meu irmão. Ele que toma pela mão e diz assim, não temas, eu sou o teu Deus. E acabou. Religiosos que se batam, que fiquem loucos por aí, mas as loucuras de Deus são melhor, querido, de qualquer nível de religiosidade que tenta limitar o poder de Deus. Jesus, quando ele veio na terra, querido, ele quebrou todas as portas de bronze, ferrolhos de ferro do império, ele nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E para continuar a missão na terra, querido, ele também fez umas loucuras maravilhosas. Pegou um homem como Paulo, que era um assassino de crente, e fez pastor de crente. Como é que se explica isso? Se explica que ninguém pode limitar um projeto de Deus na vida do seu povo. Se explica que ninguém pode limitar quando Deus quer fazer alguma coisa. Então, querido, eu já falei para você que um protocolo no céu foi ativado em teu favor. A bênção que Deus vai derramar tem que ser sua e tem que alcançar outro. Que esse é o melhor tempo que na sua vida, o seu tempo é agora. E a última coisa que eu quero te dizer hoje. Você está sendo esperado em algum lugar. Por enquanto não é no céu não. Lá estão esperando, mas vai demorar ainda uns dias. Mas aqui na terra ainda, você vai estar sendo esperado em algum lugar. Imagine você chegando em um local que você tem um horário marcado
e quando você se aproxima de lá do local, alguém olha para você e diz assim, você é fulano de tal? Por favor, me acompanhe aqui. Talvez passa numa portaria e diga, apresente seu documento aqui, você apresenta o documento e depois leva. Não, porque a pessoa que vai lhe receber já está lhe esperando. Leva você até lá e você resolve tudo. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que já tem alguém te esperando em algum lugar, com a bênção que Deus já entregou para você. Que vai chegar e dizer assim, nós já estávamos esperando você, por que você não apareceu antes aqui? Essa vaga é sua, esse projeto é seu, essa oportunidade é sua, por que não apareceu antes? Há alguém esperando por você. Já chegou, querido, em algum lugar. Alguém já disse, já está lá esperando você para cumprir aquilo que Deus quer, para fazer aquele protocolo. Eu acredito, querido, piamente nessa palavra, que seja da forma que for, do jeito que for, no protocolo do céu, alguém já está esperando você. Alguém já está esperando para abençoar você. Alguém está esperando para ser o Ciro da tua vida. Alguém já está, querido, abrindo portas para você passar. E esse mês de maio será o mês que você vai testemunhar sobre isso, querido. Que existe esse protocolo no céu. Diante disso, querido, a gente pode entender o Salmo 91. O Salmo 91, querido, que não é um salmo só para abrir Bíblia, colocar na estante para expulsar espírito maligno, não. Porque se você não sabe, abrir Bíblia e mostrar para demônio não funciona. Porque quando Satanás foi tentar Jesus, sabe de onde ele tirou as tentações? Uma delas foi do Salmo 91. Ó, está escrito lá no Salmo, ele só não disse o Salmo 91, porque naquela época a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, senão ele ia dizer, ó, no Salmo 91 está escrito lá que o Senhor dará ordem aos teus anjos para proteger de todo mal. Mas o Salmo 91, querido, fala justamente, vem confirmar o que eu estou te dizendo hoje, que existe um protocolo do céu ao teu favor. O que diz o Salmo 91, versículo 11 e 12? Porque os seus anjos, Deus dá ordem ao respeito de quem? Bata no peito e diga, meu. Vamos ler nessa regência, diga assim, porque aos seus anjos, Deus dá ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os caminhos, aleluia, para me sustentar pelas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Você está vendo? Como os anjos guardaram o protocolo e tem ordem? Ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os caminhos, tomar pelas mãos, para que tu não tropece o teu pé em pedras, querido. O céu, hoje, acionou esse protocolo em seu favor. Por que acionou? Porque eu, Senhor, o Deus de Israel, chamo pelo teu nome. Essa é a profecia de Deus para esse mês na tua vida. Eu, Senhor, estou chamando pelo teu nome. Eu estou chamando pelo teu nome e pelo teu destino, que é o teu sobrenome. E já estou abrindo portas, já estou despedaçando as portas. Tem alguém te esperando em algum lugar com a porta já aberta em teu favor pela tua vida. O Senhor, querido, Ele nos dá a palavra, instrução e capacitação para o futuro. Nós somos, querido, o endereço dessa profecia. Nós somos o endereço dessa profecia. Receba em nome de Jesus. Escute aí o que o Senhor está nos dizendo hoje, querido. Eu te dou força na tua mão direita contra os teus inimigos. As fortalezas que estão diante de ti não impedirá você de ter novos acessos, novas realizações aos tesouros e riquezas que estavam escondidos, querido. Se ficou escondido, é porque não era para outro achar, era reservado para você. Porque tem coisas que a gente precisa, querido, entender. Sabe por que Deus colocou gigante na terra de Canaã antes do povo chegar na terra? Porque gigante, se é gigante, eles iam comer mais, sim ou não? Se eles precisavam comer mais, eles tinham que lavrar mais a terra.
eles tinham que movimentar mais a terra, eles tinham que fazer a terra ser removida, arada, para produzir mais. Não é assim? Quando vai plantar, não tem que mexer a terra para arar? E quando aquela multidão de 2 a 3 milhões de pessoas entraram na terra prometida, já pensou em entrar, vamos por baixo, 2 milhões de pessoas num deserto sem comida? O que é que ia acontecer? Ou Deus fazia milagre ou morria todo mundo. Então o que ele fez antes? Colocou gigante para plantar na terra. Não é à toa que os cachos de uva lá era preciso 2 homens para carregar. Olha a estratégia de Deus. Deus botou gigante na terra para plantar comida de sobra, para 2 milhões de pessoas chegar colhendo até onde não plantou. Então, queridos, as adversidades têm propósito. Elas têm propósito, que os tesouros, muitas vezes, aquilo que você precisa, um recurso, ainda não chegou porque estava escondido, porque se tivesse aparecendo para todo mundo, já tinha chegado alguém pegado. Mas o Senhor escondeu para que na hora de ativar o protocolo do céu, tenha uma reserva especial só sua, pertencendo a você. Ah, Deus querido, quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Deus vai desamarrar, querido, tudo que esteja preso no seu caminho. Ele vai amarrar o inimigo, vai enfraquecer o inimigo. As estratégias que eram sobre você, as armas usadas contra você serão destruídas. Aquilo que impediu você, querido, vai ser despedaçado da sua frente em nome de Jesus. As trancas de ferro, querido, vão partir em 2. As portas de bronze não vão ser nem abertas, elas vão ser despedaçadas, porque é a boca do Senhor que está falando, meu irmão. Isso não é conversa de homem, isso é a palavra de Deus que está dizendo para nós. Aleluia. O Senhor está nos dizendo, querido, que Ele vai nos dar acesso a áreas e territórios. Aleluia. Aonde possui tesouros escondidos, ambientes que antes era inacessível. Guarda essa palavra, alguém toma posse em nome de Jesus, meu irmão. Deus vai te dar acesso a lugar que era inacessível, que você olhava e dizia, ninguém chega lá, ninguém entra. E ninguém entrava por quê? Porque estava reservado para você. E hoje o Senhor está destravando, meu irmão. Em nome de Jesus, fique em pé, eu quero orar com você. Eu sinto uma presença poderosa de Deus neste lugar. Eu sinto uma unção de poder neste lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Que você hoje abra o seu coração e entenda. Estava travado, porque o tempo oportuno é agora. Não tinha acesso, era para que o outro não chegasse na tua frente e tomasse o que é teu. Estava escondido, porque o Senhor reservou para esse tempo apropriado para a sua vida. Oh, aleluia. Porque o Senhor está dizendo assim, vai acontecer, porque hoje eu estou chamando pelo teu nome. Hoje eu estou chamando pelo teu nome. E quando o Senhor chama pelo nome e sobrenome, o nome é para identificar que tu é filho dele. E sabe por que ele chama pelo sobrenome? Para o inferno ter medo. Porque o Senhor define a missão, o propósito para o qual você nasceu. Imagina o inferno escutando. Ciro, é um rei pagão, facinho da gente detonar com ele. Meu ungido. Aí o inferno já para e diz assim, agora sujou. Quando era só Ciro, dava para a gente arrebentar. Agora, ungido, escolhido de Deus, já ficou mais difícil. Moisés. Moisés tem umas crises aí existenciais, vamos acabar com ele. O meu libertador. Libertador põe demônio para correr. Não dá para mexer com esse cara. Por isso que Deus hoje está chamando pelo teu nome e pelo teu sobrenome, pelo destino que Ele já colocou a você e pelo destino que Ele colocou na sua mão. O inferno vai tremer diante de você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que venha hoje essa unção, querido, sobre a sua vida. Entenda que há um chamado de Deus, o nome e sobrenome pela sua vida. E o mesmo Deus diz assim, não temas, eu sou o teu Deus. Eu chamo pelo teu nome, não há outro Deus além de mim. Não há outro, não há outro. E se não há outro, não pode impedir o propósito de Deus. Hoje eu quero orar pela sua vida, querido.